som, mãe? Tá ao vivo. Tá ao vivo? Tá vendo? Tá entrando. Né? Aí esperar também a Fran, né? Boa tarde, meu povo, boa tarde. Esperar só a Fran entrar também. E deixa eu perguntar já, quem tá aí, tá escutando direitinho, tudo, que a gente tá com o microfonezinho aqui, mas eu não sei se tá funcionando. Se vocês puderem me falar se vocês estão ouvindo dessa altura aqui de boa, só confirmar aí, por favor. Ouvindo de boa, galera, boa tarde. Tá ouvindo? Perfeito? A galera tá falando que tá ok. É. Tá entrando de boa? Como é que é? Se tiver uma galera assim, pode falar. Não Esperando a Fran, né? A Fran não pediu nada ainda não? Então, gente, a gente só vai esperar a Fran, que a Fran é do Fibrocannabis, e ela tem um projeto incrível também, né, com cannabis medicinal, mas ela também trabalha na parte também, né, de letras e tudo, né, para audiovisual, e audiovisual não sei lá como fala, Libras. E aí a gente vai esperar ela só fazer a tradução e tudo que a gente falar, né, poder ter um conhecimento que mais fácil acesso para todo mundo. Não faz isso sempre. Nada na Fran? Francita! Olha, gente, mas para quem já está aí, ó, já está vendo aqui as plantitas, dessas plantas aqui que saem remédio do seu Ivo, né, eu acho que o intuito da gente estar fazendo essa live aqui dentro, né, do nosso cultivo, né, para poder mostrar isso aqui, eu acho que é porque é o desentendimento da onde vem a medicina do meu pai, né, então acho que poder estar eu aqui, minha mãe, no caso, né, poder estar mostrando isso é incrível. Tem que aguentar para falar, porque senão falando, né? Nada? Quer começar? Eu acho que eu vou começando, né? Tipo, agora mais apresentação, tudo. Mas tipo, gente, né? Honestamente, eu acho que quem tá vendo essa live, acho que já pelo menos viu a nossa cara, né? Minha mãe aqui. Acho que a gente tá esse tempo todo batendo nessa tecla, falando sobre cannabis medicinal, mas acho que agora mudou um pouquinho a forma com que a gente está falando, porque eu acho que agora a gente pode falar com 100% de verdade, né? Que a gente antes não podia. Então, justamente, né, por isso que a gente está fazendo tudo isso, por conta do HC que foi concedido e tudo, mas acho que é poder mostrar isso aqui, sabe? Porque eu acho que é o mito desse novo século, né, do século passado, de tudo que está acontecendo por conta dessa planta. Que eu acho que é importante a gente estar podendo ver isso, porque as pessoas não sequer vão no Google para saber, né, da onde que vem a medicina, para saber que vem de uma planta, é um mito enorme. E eu acho que a gente poder estar mostrando aonde vem, que eu acho que é o intuito de onde tudo começou, o Curando o Ivo começou por isso, por poder, né, estar levando a mensagem do que isso acarretou aqui dentro de casa, dessa melhora, tipo, que a gente não tem nem como falar, né, mas, né, os meninos acho que chegaram, mas, tipo, eu acho que a live, eu acho que o Curando o Ivo, eu acho que todo esse projeto que a gente está fazendo, que é uma forma totalmente caseira, porque é a gente aqui família e um ser incrível aqui atrás dessa câmera que é a Camila, sabe? Que é a Camica, que ajuda a gente bastante. Tudo isso é porque é para levar conteúdo, sabe? É difícil fazer tudo isso. E tipo, a intenção é justamente desmistificar todo esse rolê que acontece sobre a maconha, sobre a planta, sobre a medicina, da onde que vem, da onde que é o remédio do seu Ivo. Pode entrar aí, galera, você tem que estar de boa. Salve, salve. E aí, monstros? Trouxe uma camisa pra você aí, rapidinho aí, ó. Essa aí é seu tamanhozão. Valeu, cara. Então, eu acho que, tipo assim, pra gente, né, falar um pouquinho e mostrar de onde vem essa medicina, porque eu não sei se as pessoas entendem quando todo dia eu vou lá na internet e fico, gente, me ajuda a divulgar, me ajuda a falar mais, passar mensagem. Mas por quê? Porque as pessoas não entendem que ela vem disso aqui, elas não entendem que a medicina vem de uma planta. Todo dia eu recebo milhões de mensagens, milhões assim, né? Mas eu recebo todo dia inúmeras mensagens de pessoas me perguntando, eu preciso desse acesso, aonde que eu consigo? E eu estou há um ano batendo nessa tecla e as pessoas ainda não conseguiram entender que a maconha é uma planta e que ela vem dessa plantinha aqui, o remédio do seu Ivo. Então, a live, o Curando o Ivo, eu só queria deixar tudo isso muito claro, que aqui a gente está como família, que a gente, né, a gente não
comercializa, a gente não tem nada desse intuito, a gente está aqui para contar a nossa história, sabe? A gente está aqui para mostrar de onde que aconteceu tudo isso, as pessoas que fizeram tudo isso acontecer também, entendeu? Mas para tornar isso viável e possível para todo mundo, sabe? Porque a gente não está aqui pregando e nem em nenhum momento a gente veio aqui falar de um milagre para todos os casos, para tudo. Mas a gente veio falar do milagre que aconteceu aqui dentro de casa, porque aqui a gente pode falar que aconteceu um milagre, porque como a gente vivia, como era a nossa situação dentro de casa, né, mãe? Tipo, aconteceu um milagre por conta dessas plantas. Então, acho que é importante a gente só passar a mensagem. E eu sempre vou deixar isso muito claro, que Curando o Ivo, o Isso é Maconha, que eu criei agora esse projeto, isso é uma forma da gente só conscientizar e mostrar o que acontece dentro de casa. A gente não está incitando nada, a gente não está comercializando nada. Eu só queria deixar claro, porque todo dia eu recebo mensagens assim agora também. Então, só para já deixar um ponto nisso, a gente não tem nenhum outro tipo de intuito a não ser passar informação e mostrar o que acontece aqui dentro de casa, tá? Então, tipo, só para aproveitar já, deixar minha mãe aqui, só apresentar, vocês conhecem essa guerreira maravilhosa. Opa! Mostrou os bastidores. Então, só, né, tipo, minha mãezinha aqui, eu queria só deixar ela passar uma mensagem também, porque eu acho que é importante, porque eu sei que tem muita gente aí atrás que também pode estar com vários preconceitos, está com medo de introduzir essa medicina na pessoa que ama, porque eu recebo mensagem até de pessoa me pedindo para ir atrás da pessoa e conversar com ela, então, tipo, não tenho medo, eu vou passar o microfone aqui, o troféu aqui para a minha linda mãezinha aqui, só porque eu acho que é importante vocês ouvirem da pessoa que já teve preconceito, da pessoa que eu já tentei colocar dentro de casa e se ela não quis, não é culpa dela, eu acho que é culpa de tudo que foi construído numa sociedade, mas está aqui uma pessoa que mudou de cabeça e hoje ela é tipo assim 100% pró isso aqui, ó, 100% maconha, 100% medicina, porque trata o filho e trata o marido dela. Então, mãezinha, por favor. Com certeza. Não, eu queria deixar minha mensagem aqui, que as pessoas parem de ter preconceito, como eu já tive. Antigamente não se falava, não se ouvia, só se ouvia falar mal dessa planta, não se ouvia falar nela para medicina, que era um remédio, e hoje em dia já se vê o bem que ela traz, tudo que ela faz de bem para as pessoas, e não esperem precisar para vocês mudarem de ideia. Eu tive que precisar para mudar de ideia, né? Tive que sentir que tinha necessidade de ter casa, eu via acontecer, eu via o que era a realidade e como mudou com essa planta. Então, que vocês percam esse mito e vejam que ela não faz mal nenhum, é só uma planta, é como você planta no teu jardim aí uma salsinha, uma cebolinha, um hortelãzinho para fazer chá, é a mesma coisa, é um remédio, e é um remédio do bem, é um remédio natural, que não faz mal nenhum, não tem nada daquele de contraindicação, não mata, só faz o bem, só isso, tá? Pensem bem. Abram sua cabeça. Com certeza. Obrigado, Inês. Se você quiser descer, tudo bem? Fica lá com o paizinho. Tá, então, só vou conduzir um pouco mais a primeira parte, porque a gente vai fazer duas partes, só para ficar um pouco mais fácil e menos confuso. Primeira parte eu vou fazer o quê? Eu vou comentar só um pouco, né, sobre todo esse processo, tá? O nosso familiar, do Curando o Ivo, tudo, sabe? E depois... Pode passar, por favor, Solange. Pode passar. Por favor, desfila. Aí eu só vou abordar algumas coisas, porque na segunda parte vão entrar esses maravilhosos profissionais aqui. Temos o Jamil aqui, tem o Yuri, para estar falando um pouquinho e responder todos os tipos de perguntas que vocês tiverem, questão de HC, cultivo, tem as plantas aqui também. Aí só umas coisas que eu queria, tipo, então, vamos lá. Ganhamos um HC, gente. Ganhamos um HC, graças a Deus, no início do ano, tipo, a gente foi, né, tipo, do ano de 2019 de correria, de muita coisa acontecendo, de muita exposição e muito medo também, porque dentro de tudo isso que a gente estava fazendo, isso aqui já existia e a gente tinha muito medo de estar passando essa mensagem, mas ao mesmo tempo que a gente está passando essa mensagem, a gente, né, acabar sendo prejudicado por isso. Então existiu o medo, mas seguimos firmes. Beleza, ganhamos HC. Eu acho que o importante, eu acho que agora de tudo isso, é a gente mostrar qual que é o benefício de se ter um HC e como é fácil, digamos, como fácil é da gente provar que a gente pode ter esse acesso, a gente provar que a gente precisa disso. Eu acho que essa live hoje é para a gente tocar num assunto importante, que é o quê? O que você precisa fazer para ter um HC, gente? O que você precisa fazer para você ter esse direito dentro da sua casa, para você ser igual a gente aqui,
a ter esse direito, porque aqui a gente está fazendo isso porque a gente não acha justo, está tendo esse direito somente para nós, sabe? A gente está aqui mostrando a nossa medicina, como a gente faz dentro de casa, mas para a mensagem chegar dentro da sua casa, sabe? Chegar ali no ouvido do seu pai, da sua mãe, para eles entenderem sobre isso, iriam atrás de médicos, ele iria atrás de pessoas que conhecem da parte jurídica, ele iria atrás de pessoas que conhecem da parte de cultivo, ou enfim, pesquisar na internet para ter noção do que você está fazendo. Só que eu acho que a mensagem tem que chegar. A mensagem é qual? Primeiro, remédio do seu Ivo nunca foi CBD, nunca foi isolado, e essa é a primeira mensagem que eu queria já deixar muito clara, porque continua chegando essa pergunta até hoje, gente. Da onde que a gente importou, como é que faz para comprar esse medicamento, onde que a gente compra. Então, gente, não é isolado, nosso remédio vem daqui. Mais uma vez, vou contar quantas vezes for preciso mostrar essas plantas, porque as nossas plantas vêm a nossa medicina vem dessa planta. Então, o remédio seu Ivo não é isolado e não é só CBD, tá bom? Medicina canábica tem milhões de tipos de compostos e CBD é só um deles, não é nada. É apenas um soldado no exército inteiro. Então, não se baseia nisso. Formas de tratamento. Perdeu o preconceito em questão de forma de tratamento se é só óleo. A gente não trata com maconha somente com forma de óleo. Eu mesmo, como paciente de leucemia, trato fumando, eu trato com óleo, eu trato na comida. Então, ou seja, a gente tem que perder esse mito de que quem está fumando maconha é uma má pessoa, que quem está em qualquer lugar consumindo qualquer tipo de coisa, seja de maconha, seja uma pessoa que não é de Deus, digamos, porque foi Deus que trouxe essa planta para a gente, então vamos respeitar ela e trabalhar ela da forma que Ele entregou para a gente, correta. Então, ou seja, fumar maconha não é crime, fumar maconha não é algo feio, fumar maconha é medicinal e depende da pessoa e do uso. Ou seja, você fuma cigarro, você está se matando e ninguém está falando nada. Se você está bebendo, ninguém está falando nada. Então, não critique quem está fumando maconha, está se medicando ou está fazendo de forma adulta porque bem entendeu, assim como todo mundo está tomando cervejinha no seu bar, entendeu? Então, fumar maconha é um ponto, beleza? Óleo. Como é que fala, supositório. Então a gente tem milhões de formas de tratar de cannabis. Então o preconceito contra a cannabis a gente tem que excluir geral. Não é só a plantinha, não, eu quero o óleo. Não, eu quero a planta maconha que sai a flor, que da flor eu extraio o remédio. E é disso que vem só a planta. Então não adianta a gente pegar meio termo e a gente defender só uma parte, tá bom? Beleza. Questão de dosagem do seu Ivo. Todo mundo vem me perguntar também, qual que é a dosagem do seu Ivo? O que acontece? A gente tem um corpo, gente, é um corpo humano e a gente tem condições físicas. Cada ser humano tem uma condição física diferente. Não tem como eu virar para você, que você tem o seu tio, seu pai que trata com Alzheimer e falar, não dá tantas gotas X, porque as gotas que eu dou pro meu pai, se eu falar um número qualquer, você vai até achar que eu estou falando e acreditar nisso ainda. Então, dosagem você vai aos poucos. Entende? Você vai procurar seu médico, você vai procurar um terapeuta, você vai conversar com alguém que tenha noção disso, porque tem interação medicamentosa, essa pessoa está tomando outros medicamentos, entendeu? Então você tem que tomar cuidado com isso tudo. Eu acho que é só questões básicas. Então procure médicos canábicos, tem vários sites de associações do país, o próprio Curando Ivo tem um destaquezinho lá que a gente está criando, que tem uns destaques chamados associações. Tem todas as associações que tem nesse país, algumas delas têm sites que tem lista de médicos prescritores. Tem outros locais que você acha lista com outros terapeutas também canábicos. Então, a questão de acesso a gente tem várias formas. Então, associações a gente consegue ter tudo isso e a gente tem as associações também para tirar essas dúvidas, sabe? A gente tem o Curando Ivo, a gente tem associações, a gente tem outros meios da gente conseguir tirar dúvidas. Vamos lá. Associações, estou olhando aqui só para não me perder, só para eu conseguir passar todas as mensagens que eu acho importantes, porque eu acho que a live é para isso. Não é para fazer bonito, eu acho que é para passar a mensagem que a gente quer. Falar que não vendemos, já falamos. Explicar mais uma vez da questão de não ser um remédio milagroso que eu estou pregando aqui. Eu estou pregando uma possibilidade de tratamento. Então você tem essa possibilidade de querer tratar com isso ou não. É uma questão sua. Se trouxer melhoras ou não também depende de muita coisa, sabe? Questão alimentar, questão dos outros remédios que estão interagindo. Só para deixar muito claro isso, sabe? Porque às vezes dá a entender que eu estou pregando de tome isso e vai curar. Não é isso, tá? Eu só estou pregando do que aconteceu aqui em casa, os benefícios que me traz pessoais. Então isso tudo é sempre opinião pessoal do Curando Ivo, que no caso é representado por mim, tá? Então é uma questão, uma visão minha. Outra parte que eu queria tocar muito, tem os médicos prescritores. Só que eu queria tocar muito no assunto dos médicos também. Eu queria só abrir um pouquinho a cabeça para todo mundo que está aí vendo isso aqui e a gente entender uma coisa. Todo médico pode prescrever cannabis. Todo médico, entendeu? Então, se você for no médico
perguntar sobre o assunto cannabis medicinal e ele não souber te responder, eu não acho que você tenha que ser o paciente que vai simplesmente se calar, virar as costas e aceitar. Eu acho que você tem que questionar o médico. Eu acho que é isso o ponto que a gente, como paciente, como pessoa, cidadão, a gente tem que começar a fazer. Quando eu fui nos consultórios, a coisa que eu mais sofri como paciente, o Felipe, paciente de leucemia, foi tentar conversar com os médicos sobre isso e eu nunca consegui, porque todos os médicos ou se recusavam a responder ou falavam simplesmente que não sabia, já chegaram a falar que não era estudioso no assunto, então, tipo assim, virar e falar que não é. Oh, massa, velho, massa. Oi, Franzinha, massa. Então, teremos um pouco de tradução aí também, massa, um pouquinho mais de acesso. Posso começar então? Então, gente, essa é a Fran do Fibrocannabis, ela vai estar aí fazendo, né, toda essa tradução pra gente. Gratidão, viu, Franzinha? Só continuar para não perder a deixa aqui, porque eu estava falando de um assunto que é muito importante, que é os médicos. Eu acho que, tipo, a gente não pode aceitar mais a medicina recusar essa parte da cannabis como um tratamento. E a gente sabe que tem várias questões, mas a gente sabe que tem muito médico contra, a gente sabe que tem o Conselho Federal de Medicina contra, a gente sabe que tem Conselho de Psiquiatria, tem um monte de gente hipócrita falando um monte de coisa e não vive e não passa pelos benefícios e tudo que a gente está acontecendo aqui. Então, eu acho que, tipo assim, tem muita gente falando muita coisa que não sabe e a gente está aceitando tudo. E quando a gente aceita, quem sofre é o paciente. Então, se você vai no consultório, o médico não está nem aí pro seu caso, não é ele que vai sofrer com isso depois, é você. Então, não aceite. Quando você for no médico, se você perguntar do sistema endocannabinoide, que é básico de todo médico já em 2020 saber disso, já tem mais de 20 anos de descoberta isso, eu não consigo, não dá, distrai. Não tem problema, não. Já tem mais de 20 anos desse sistema, então, tipo assim, não tem que aceitar, cara, não tem que aceitar, porque se você for no médico, não tô achando médico, velho, você tem médico, todos os médicos são prescritores. Só eles que estão sendo ignorantes o suficiente para não ir atrás e estudar um pouquinho sobre esse sistema. E existem poucos médicos com essa capacidade, então cobra seu médico. Não deixa acontecer de, tipo assim, você ficar ao léu, entendeu? Tipo, ai meu Deus, me dá um médico prescritor. Todos são. Então cobra do seu fazer isso, sabe? Porque o papel não é ir nos outros só pedir ajuda. A gente tem que mudar esse sistema. E esse sistema só vai ser mudado a partir do momento que a revolta de todo paciente, igual eu que estou aqui me expondo, é essa de querer mudar para todo mundo. Porque eu já estou confortável aqui dentro de casa. Eu tenho permissão, eu tenho minhas plantas, eu tenho tudo aqui dentro de casa. Eu ainda estou me expondo, tudo isso aqui, saca? Mas para quê? Para mudar a sua ideia, velho. Às vezes seu pai está aí do seu lado e não está aceitando isso. Mas por que ele não está aceitando uma medicina que ele nem sabe por que ele não aceita? Então é só a gente começar a pensar um pouquinho, sabe, do porquê que isso está acontecendo, por que esse preconceito existe, por que essa planta é tão taxada e agora em 2020 tem um bando de loucos gritando que essa planta é salvadora desse tanto, que está fazendo benefícios que nem um médico em quase 10 anos de tratamento de Alzheimer trouxe para dentro de casa. Que nenhum médico soube me responder nada da minha doença, eu tive mais benefício com a maconha fazendo isso ilegalmente do que todos esses médicos que ficam me respondendo todos os achismos deles. Mas os achismos deles não trazem todas as consequências, não faz consequência para ele, vai só para mim, saca? Então, tipo, queria muito enfatizar esse ponto de médico, porque é importante, saca? Médico é quem a gente precisa para estar podendo introduzir, tipo, o que a gente precisa para a nossa melhora de saúde. Se você aceitar que eles não querem isso, velho, vendo toda a melhora, você está engolindo simplesmente tudo que você não tinha que engolir. É simplesmente jogar sua vida fora e ver um cara profissional que não estudou o suficiente, te cobrar rios de dinheiro, ficar ali, curtir a vida dele e você está se fudendo. Simplesmente, me desculpa, velho, mas, tipo, é isso, saca? Então a medicina tem que mudar nesse país, saca? E se a gente não cobrar médico por médico, consultório por consultório, isso não vai mudar e a gente vai ficar culpando a associação que não entrega óleo, curando o IVO que não consegue responder todo mundo, mas cadê a gente fazendo o nosso papel? Todo mundo, cada um fazer seu papel, entendeu? Quem planta fazer seu papel, quem não planta, mas está ali criticando quem está fumando, mas está querendo óleo do mesmo jeito, cadê você mudando seu papel, sua mente? Vamos mudar a civilização, vamos mudar a sociedade, saca? Se a gente não partir de um novo ponto, gente vai ficar morrendo, gente vai ficar gritando aí que precisa de óleo, e a gente aqui, que é os doidão que aparecem nas câmeras, a gente não consegue salvar todo mundo, mas a gente está passando a mensagem. Então, se você está recebendo ela, faça alguma coisa com ela, saca? Ajuda a gente, compartilha, saca? Porque outra coisa que eu queria até comentar, a força do Curanduíve era muito maior quando eu colocava e expunha mais meu pai, saca? A mensagem mesmo do Curanduíve não é expor meu pai, e sim é o que ela causou e acarretou dentro da minha família e dentro do meu pai, saca? Então, tipo, não é só mostrar meu pai que as coisas vão ficar lindas e maravilhosas e todo mundo vai me mandar mensagem falando: ah, nossa, que massa, o pai alegra meu dia. Mas só alegrar o dia dos outros, não é isso que eu quero, velho. Eu quero é mudar a cabeça das pessoas e eu quero que eu mude a sua pra você mudar a outra e isso a gente mudar todo mundo, sacou? Se você não fizer isso, vai ser impossível, mano. E, tipo, eu já nem tô expondo mais tanto meu pai porque eu preciso de, tipo assim,
Eu preciso de incentivo para isso, eu preciso de ver as pessoas lutando também, sacou? Então, tipo, eu nem tô colocando mais tanto meu pai porque eu não acredito que agora o ponto é expor meu pai mais. Eu acho que agora o ponto é contar a história do que aconteceu com o seu Ivo e levar isso para frente para mudar a vida das outras pessoas, saca? Mas eu preciso do apoio de vocês, de todo mundo, e não acha que é você que está vendo e está fazendo alguma coisa, não se sinta assim, porque às vezes não é para você, sacou? Eu tô falando que tem muita gente que está aqui, tem muita gente que assiste Curando Ivo que vem só para mandar mensagem ruim, isso afeta às vezes, mas só mandar mensagem para você que isso não vai mais afetar, porque a gente veio aqui para mostrar maconha medicinal e ninguém vai derrubar a gente mais, saca? E... velho, eu acho que é isso, saca? Eu acho que a mensagem que eu tenho para passar é essa, que a gente tem que correr atrás dos nossos direitos, saca? A gente não tem que ter medo de tratar com maconha medicinal. Maconha é uma coisa muito tranquila. Até uma coisa que eu queria até contar, que eu postei no vídeo e só reenfatizar. 2 dias, velho, que meu pai não tá tomando óleo por causa que ele teve esse problema, né, de coração, que a gente não sabe o que é ainda. 2 dias. Meu pai já tá mais agressivo e mais confuso. 2 dias. Tem que tratar com o único medicamento dele, que é a maconha. Então, tipo assim, só querendo colocar o quão perigoso é se perder esse medicamento, quão perigoso é as pessoas que estão plantando e estão correndo o risco de perder isso, em 2, 3 dias terem a pessoa que 1 ano elas conseguiram construir e se perder do nada, saca? Então, acho que a gente tem que mudar a política de drogas, tem que mudar tudo isso mesmo. Então, tipo, a minha mensagem eu acho que é essa, como paciente, lembrando, Curando Ivo é sempre pacientes, família, passando a mensagem. A gente vai entrar agora, depois, vamos fechar isso aqui, passar para o próximo bloco agora, que vai entrar, tipo, né, os meninos, vai entrar o Yuri e o Jamil, que são os monstros, né, que foram os impetrantes do HC, o Yuri, que me ajudou em tudo isso aqui para eu conseguir ter conhecimento, conseguir fazer isso aqui, ainda me ajuda pra caralho, saca? Então, tipo, acho que são pessoas que a gente vai poder agora, vocês vão poder tirar as dúvidas que vocês querem, que agora eu vim aqui só para descer o 12 mesmo, desabafar um pouquinho e, tipo, só para poder passar a mensagem, mas acho que agora, tipo, o importante mesmo da live é vocês abusarem desses 2 caras aqui e perguntarem o que vocês tiverem de dúvida para a gente poder evoluir um pouquinho no assunto. Demorou? Eu falo muito rápido mesmo, viu, gente? Perdão. A Fran deve estar com um trem assim já, saca? Perdão, viu, Fran? Eu falei que eu ia falar mais devagar, saca? Mas eu não consigo. Então, ou só encerrar, acho que essa live e começar outra, ou Pode continuar. Então, amigos, senta aqui meus 2. Eu ia até sair, mas como você falou já, então... Senta aí. Senta aí então, gente. Ó, eu vou deixar acho que eu vou deixar o microfone mais aqui, que vai ficar mais fácil. Ó, só primeiro eu já queria agradecer os monstros que estão aqui. Tem o Yuri, que é o Yuri, né? Tipo, o TJ, amigo, cara foda, diretor da Agape e... que? Não, perdão, gente, é porque é tudo improvisado. E aí tá aqui, esse é o Yuri, diretor da Agape. Foi um dos primeiros caras que eu conheci desse meio, junto com o Jamil, que tá aqui do lado, são os caras que proporcionaram, né, junto com o Normanha também, tudo aqui dentro de casa. E vão ser os caras que vão estar aí para responder. O Yuri fez cursos de cultivo fora, tem bastante experiência, tanto, né, na parte de advocacia da cannabis, quanto da cannabis em si de cultivo. E o monstro Jamil aqui também, né, que é o advogado, diretor jurídico da Agape. E aí eu vou passar a bola, velho, agora para ele. Não vou fazer mais nada aqui, só vou conduzir, porque eu acho que agora tenta pergunta e só agora, gente. Porque agora é vocês saber um pouco mais de direito e como que vai plantar. Então, só vou apresentar aqui, vou deixar eles se apresentarem um pouquinho, falar e é nóis. Boa tarde, pessoal. Como já foi feita a apresentação, meu nome é Yuri TJ, sou diretor, fundador da Agape. Encarregado também, né, da parte de ministrar aulas de cultivo, trazer essa ciência do cultivo da cannabis. Tenho uma experiência já longa nessa área, mais ou menos uns 8 anos. Tive o prazer de ser convidado para ser jurado numa competição muito tradicional da Jamaica, a Rastafari Gun Jamaica Cup. Então, fui um jurado convidado para poder estar lá analisando os cultivos, as flores, os insumos, né, e tudo produzido dessa planta maravilhosa. E tive o prazer de conhecer o Felipe Suzinho através da Agape. Ele estava buscando uma alternativa terapêutica para o pai dele e para ele. Já tinha falado para a gente que, infelizmente, nada estava resolvendo, ou pelo menos dando um pouco de auxílio para ele nessa questão da saúde, do bem-estar. E, junto com o Dr. João Normanha, um grande sábio dos estudos da cannabis, a gente conseguiu viabilizar um tratamento para o Felipe e para mais de 40 famílias que hoje estão em tratamento com a Agape.
Eu queria enfatizar que tudo que é feito para fim medicinal. Nós vemos vários questionamentos acerca de, mas vocês fazem isso para fim medicinal mesmo? Vocês não desviam isso? Eu queria explicar para vocês, como alguém graduado em cultivo, alguém que entende de cultivo, entende de tanto que uma planta rende, e de tanto que essa planta rende, de tanto quantos por cento que se tira para fazer um remédio, eu queria dizer para vocês que é ilógico, é imoral querer falar que uma família ou que pacientes estão fazendo isso para desvio de criminalidade. Para você cultivar maconha, para traficar, você tem que fazer aqueles cultivos bem narcos, né? Bem aquelas coisas de filme, cultivo em larga escala, e nisso você já tem uma queda da produção. Nós estamos falando aqui de um cultivo obviamente pessoal, obviamente artesanal, que é feito para fim medicinal. E para isso envolve todas as questões que se envolvem no cultivo, desde a escolha da semente, a escolha do nutriente, quais equipamentos possíveis, estou aqui de óculos, porque Santa Cruz esculacha, né? Essas luzes, está até difícil aqui de ver, mas assim, é um prazer poder estar aqui, tá, gente? Vou passar aqui a bola para o Jamil para ele poder se apresentar, e qualquer dúvida que eu puder estar auxiliando, iluminando vocês acerca de cultivo, de questões associativas, questões jurídicas, né? Eu também atuei, fui coautor, assim como o Jamil, num projeto de lei que implementa na saúde pública a cannabis medicinal, através do deputado Diego Sorgato. Então, nós precisamos atuar assim, gente. Como o Felipe falou, não adianta saber que essa informação, a gente tem que ir para a rua, a gente tem que ir atrás dos parlamentares, a gente tem que ir atrás de cursos, simpósios, apoiar quem está fazendo isso. Hoje, o Curando IVA, Água, nós fazemos tudo isso de forma que se doa. A gente tem que parar de trabalhar, tem que parar de estar com a família para poder estar auxiliando as pessoas não entendem isso. Eles ligam para a gente esperando algo como se fosse uma clínica, como se fosse um órgão do governo, e não é essa a realidade. A nossa realidade é que a gente está se doando, é filantropia mesmo, cada um ajudando o outro. E com isso eu finalizo aqui a minha palavra. Obrigado, gente. Boa tarde a todos, me chamo Jamil, eu sou advogado da associação, diretor jurídico e advogado. E, bom, em primeiro lugar eu queria falar que o uso da cannabis medicinal hoje ela é um fato que não se pode negar. Existem muitas famílias, muitas pessoas que estão correndo risco de responderem um processo penal, irem presos, terem um monte de dor de cabeça, porque estão utilizando a maconha para finalidade medicinal. Isso é um absurdo que não deveria ocorrer. Na nossa legislação existe uma previsão de autorização para o cultivo para finalidade medicinal. Infelizmente, o que a gente tem visto é que as pessoas precisam brigar na justiça, juntar vários documentos e ir atrás de vários profissionais e se desdobrar para conseguir uma autorização de uma coisa que é óbvia, que é o direito à saúde, que é um direito fundamental e constitucional garantido, e o direito à dignidade da pessoa humana. O que a gente tem visto hoje também são pais e filhos que não se importam com qual que é a penalidade para um cultivo, para você fazer seu cultivo, porque eles querem tratar a própria família. Muitos não têm dinheiro para pagar a importação, para comprar um remédio que vai ser limitado, que não vai ser completo, como médicos falam. Quem fala isso são cientistas que estudam, e eles falam que o medicamento feito da planta inteira é muito mais seguro, além de ser mais completo. Então, temos mais de 60 liberações hoje no país de pessoas que cultivam legalmente, com autorização da justiça, para se tratar ou para tratar algum familiar. E, no mais, eu acho que é isso. O que você dá? Pode fazer uma pergunta. Não, eu ia perguntar alguma coisa já também, mas já para ver se... Ali entra aqui, ó. Ali entra o cara para mostrar uma banda desse tamanho. Isso. Bom, pessoal, vamos lá. No geral, se você tiver umas condições medianas de cultivo, o que são as condições medianas de cultivo? Você tem um ambiente isolado, você tem um meio, né, de cultivo. Quando eu falo meio de cultivo é como se fosse a terra, mas a terra em si, ela não abrange tudo que você pode cultivar.
Eu falo isso porque, por exemplo, o Felipe ele é um paciente, ele precisa de um remédio muito bem feito. Então, quando a gente fala disso, eu aconselho as pessoas a fazerem um cultivo em ambiente fechado, que a gente chama de cultivo indoor. Ele não é o cultivo mais verde, no sentido de que você tem que gastar um pouco mais com energia, você tem que, às vezes, gastar com algum outro sistema de refrigeração, mas ele é um cultivo que você elimina as variáveis, como pragas, um vizinho veio denunciar, alguém veio pensar que é para alguma outra finalidade. Então, a partir do momento que você faz um ambiente fechado, você faz seguro. Vocês me perguntaram, tem como fazer outdoor, só que eu aconselho para pacientes, se você tem uma criança com alguma patologia muito séria, como câncer, como autismo, eu indico o ambiente fechado, por questões de qualidade do produto, a possibilidade da sua planta sofrer uma polinização cruzada, sofrer alguns estresses. Mas sim, tem como fazer ambiente fechado e tem como o juiz te dar autorização e você cultivar ambiente fechado, reduzindo custos. Mas se você for fazer em ambiente aberto, se você for fazer em ambiente aberto, façam práticas para o ambiente aberto, porque a planta vai ter acesso a inúmeros vetores de contaminação, então para isso você tem que ter algum pouco mais de prática. O ambiente fechado é algo mais seguro. Cerca do tamanho do local, eu vou te falar da experiência própria. Quando eu comecei tudo isso aqui através da minha mãe, né? Ela teve um AVC, e nisso a gente chegou a informação até a gente de que essa demência após o AVC poderia ser tratada com cannabis. Num banheiro muito pequeno, um banheiro que cabe um box e um vaso, eu, desesperado, isso há mais de 7 anos atrás, cultivei 11 plantas nesse banheiro. Plantas que chegaram no teto. Então, não tem um lugar, um tamanho fixo. O interessante é você ter ambientes diferentes, para você poder ter um ciclo. Quando você está colhendo algumas flores, tem outras plantas entrando para floração, e tem outras plantas entrando para esse crescimento vegetativo, e tem outras novas mudas que vão ser as suas próximas plantas que vão vegetar. Então, eu aconselharia 3 espaços. Se você tiver um banheiro, fecha o box, isola o box, você aí já tem 2 espaços, que foi como eu comecei. Não é o ideal. O ideal é você ter quartos, né, separados para cada coisa, até para evitar qualquer tipo de, se der uma doença, uma praga nenhuma não dá no outro, mas você consegue fazer. Nós temos cultivadores que cultivam em CPUs de computadores, né? Tem inclusive perfis para isso. Temos perfis de cultivadores que a missão da vida do cara é cultivar a planta no menor vaso possível e ter o maior rendimento possível. Que, então, assim, tudo é possível. A planta ela é resiliente, a planta ela é forte. Não é à toa que ela tem o título erva. Esse título erva vem dessa propriedade dela ser forte. E agora, quanto à quantidade de plantas, eu indico, eu explico que se você tem um cultivo médio, você deve render 40 gramas de flor seca. Dessas 40 gramas, se você for fazer um óleo, você provavelmente vai conseguir extrair de 8% a 15%. Então, se você tem 40 gramas, é bem provável que você tire 4 ml, uma média, de um óleo. Você vai pegar esse óleo, vai diluir, enfim, isso já é uma outra questão. Então, se você tem 4 ml de óleo puro de cannabis que você pode diluir para fazer o seu azeite, ou você pode fazer outras coisas, basicamente você tem que ter essa noção, que uma planta tem que render 4 ml de óleo extraído. E que é interessante também, é óbvio que eu estou falando de um rendimento bem baixo. A partir do momento que você vai implementando novas técnicas, você cultiva genéticos melhores, você domina mais o seu ambiente de cultivo, porque isso é fundamental. Você ter aquele ambiente, você conhece ele, porque você tem, não importa só a semente, a luz, você tem que saber qual que é a umidade relativa do ar, qual que é a temperatura, pico de calor, e essas coisas, na hora que você controla isso, seu rendimento provavelmente, com certeza, vai subir. Então você vai poder render, nós já tivemos casos de rendimento acima de 100 gramas por uma planta. E então, essa é a minha recomendação, não tem algo fixo, não tem algo pré-estabelecido. O cultivo ele pode caber no seu bolso para qualquer pessoa em qualquer lugar. Muito como cultivo, né? Sim. Depende de como você cuida sua planta, na verdade. Você não cuidar bem, vai vender pouco. Você cuidar bem, às vezes, pode vender mais, às vezes vender mais, vender menos, depende de uma comida. Cada um caso, igual qualquer coisa, tá? Não é? E cada também genética é uma genética. Eu indico, o principal do cultivo, 90% do cultivo, é você ter uma genética boa. Com isso, eu mando um abraço pessoal da Cannabis Orgânica, mando um abraço pessoal do Fatboy Semilha e os demais pioneiros que vêm trazer a genética para o Brasil, né? Nós precisamos
qualquer paciente, não... Você pode cultivar com a semente do seu prensado, você pode cultivar com a semente do colombinha do amigo, ou até do canque top que seu amigo te deu. Mas o ideal é você comprar uma genética selecionada, uma genética que tem história, que tem estabilidade, custa um pouco mais caro, mas você responde no remédio, no número de rendimento, resistência à praga, cheiros, né, os terpenos diferentes, potência da planta. Então, o principal, investe na semente. Meu amigo, ó, começa aí o processo aí, você conseguiu um HC. Ou conta um pouco como é que foi aqui, né, velho? O processo do HC um pouquinho só, tipo, como é que foi, para as pessoas entenderem um pouco só como é que é o processo de um HC normal. Vamos lá. Hoje em dia existe apenas uma associação no país que tem o direito ao cultivo associativo, que é o quê? É a associação cultivar em nome dos pacientes e fornecer o medicamento para esses pacientes. Por outro lado, existem as autorizações para o cultivo individual, que é igual aconteceu com o Felipe. Os cultivos individuais, os autocultivos de cannabis medicinal, eles são conseguidos hoje através de uma ferramenta que se chama habeas corpus. Esse nome habeas corpus remete sempre à nossa prisão, né? Porque ele é uma ferramenta para evitar a prisão ou para tirar você de dentro dela. Existem dois tipos de habeas corpus, o preventivo e o repressivo. O que é utilizado para a autorização do cultivo é esse habeas corpus preventivo. Você não quer nem correr, nem ir preso, você já está correndo risco, ou seja, você tem que falar no processo que você já está cultivando, você de fato já tem que estar cultivando, já tem que estar tratando. Esse é um risco que deve ser demonstrado no processo, senão é muito complicado você apresentar. Você tem que demonstrar que você tem urgência de continuar fazendo o que você já estava fazendo. Então você pede no processo isso. E o que você precisa para pedir isso no processo? O primeiro passo, chegam muitas mensagens, muitas pessoas todo dia perguntando como que eu faço para conseguir isso. O primeiro passo é você ir atrás de um médico, um terapeuta, alguém que vai te fazer essa recomendação, que vai falar, você tem tal patologia, essa patologia ela é tratável com cannabis. Com esse laudo na mão, você vai decidir o que você quer. Se você quer importar, você pode pedir para o Estado pagar a importação do remédio importado. Se você quer cultivar, você quer correr esse risco e brigar na justiça por esse direito seu, ou o que você quer. O mais viável, o mais seguro, o tratamento mais seguro hoje e que tem apresentado melhor resultado tem sido os cultivos individuais. Depois que você vai no médico e ele te dá uma recomendação lá de uma receita, você inicia seu cultivo, você tem que se procurar saber como cultivar. Você precisa de um certificado, você precisa apresentar para o juiz que você tem condições e capacidade para ter um cultivo. Existem muitas associações hoje, a Ágata já fez vários eventos assim, várias outras associações estão promovendo simpósios para ensinar pacientes a cultivarem para finalidade medicinal, sempre voltado para pacientes. São pacientes que procuram, fazem sua inscrição, aprendem com pessoas técnicas a fazer seu remédio. Com isso em mãos, um laudo médico, um certificado, é bom sempre a gente orienta, né? A pessoa ir atrás de outros profissionais da área da saúde, conseguir vários documentos. Quanto mais você deixar o juiz seguro para julgar a sua causa, maior vai ser a chance. Sempre ir atrás de um advogado reconhecido ou que tenha atuação nessa área, entendeu? Hoje tem a Rede Jurídica Reforma Drogas, @Rede Reforma, eu acho. O Instagram, eles oferecem esse apoio. Nós da Ágata também, eu como advogado, o Dr. Yuri, nós atuamos, auxiliamos pacientes, desde a parte de antes, durante e após a autorização para o paciente ter o tratamento dele seguro. Eu queria fazer um adendo que é o seguinte, tudo isso que o Dr. Jamil
não é algo que você encontra na lei falando. Você tem que ter um certificado, você tem que ter um laudo. Infelizmente, falta legislação no nosso país que deixe claro ao paciente o que ele precisa para ter um cultivo de maconha em casa. Eu estou falando isso e de forma alguma, o Dr. Jamil, que é o diretor jurídico da área, que a gente atua junto, mas se você já está cultivando, se você não tem esses documentos e você está com medo demais, corre atrás, vai na defensoria pública, pede para um amigo advogado, claro, fazer um protocolo, a gente guia para o melhor caminho mais seguro. Mas se por acaso essa não fosse uma realidade, você vive num lugar muito difícil de você ter acesso a tudo isso, até mesmo cursos online para você não é possível, corre atrás do seu direito. Ele vai ser tão certo? Não é certo falar que sim ou não. A gente pega o processo e que estava clara a patologia do paciente, mas ele não conseguiu o direito. E tem processos em que o processo não estava tão bem suplementado documentalmente e o paciente conseguiu esse direito. E um exemplo que o Dr. Jamil falou de você ter um advogado que entenda da área, nós percebemos que existem algumas situações em que o paciente consegue o direito de cultivo, mas faltou na petição o pedido para importar semente, porque essa é uma realidade, nós não temos bancos de sementes aqui no Brasil. Então, aí isso aconteceu inclusive com a Abrace. A Abrace, a associação, né, que todo mundo sabe, verdadeira, humana, ganhou direito de cultivo, pediu a semente ficou travada na aduana. Então, é interessante, gente, vocês cuidarem dessas, que eu sempre falo na área, que são as variáveis. O que pode acontecer, que pode prejudicar o seu caminho. Então, o que o Dr. Jamil falou com muita prudência. Mas se esse não for o seu caso, não desespera, não deixa chegar na pior das hipóteses, corre atrás, entre em contato comigo. Existem vários advogados hoje correndo atrás disso, como o Jamil falou, a Rede Reforma e demais núcleos antiproibicionistas, mas você corra atrás do seu direito. Não espere pior acontecer, como a gente vê acontecendo, de até pessoas da corporação da polícia sendo presas por plantações porque estava tratando ele e o pai, só que infelizmente ele não judicializou isso, ele não correu atrás, ou talvez seja, né, a história seja um pouco diferente, mas a gente percebe que ninguém tem um direito certo garantido. E doença, quando eu falo e repito, não escolhe partido político, não escolhe religião, não escolhe credo, não escolhe gênero sexual, todo mundo pode estar cometido por uma patologia, então cabe a você lutar pelo seu direito. Só para complementar, isso que ele falou é bem verdade. Hoje em dia existe essa omissão legislativa, o Poder Legislativo não regulamentou ainda quem que pode, como que pode, qual modalidade que pode, quantas plantas. Não existe isso na lei. A Anvisa tentou regulamentar via RDC, mas a autorização para cultivo foi excluída, só vai poder o da farmácia e é isso aí que acontece. Então está tendo que se judicializar e o direito é do paciente, ele que escolhe o momento que ele quer protocolar a ação, se ele já está se sentindo ameaçado, se ele já está recebendo denúncias, se ele recebeu mensagem de pessoa denunciando ele, se ele fala que está com muito medo, protocola, entra com a ação, briga na justiça, vai até o final, briga até o Supremo, porque o direito do paciente ele não pode esperar. Tem... por favor. Se custa caro, eu vou dar um monte de médico de hospital público também para ser. Massa. Questão hospital público eu já falo, porque também eu sou paciente, né, por conta da leucemia. Eu já tentei, já conversei com o médico, já pesquisei sobre todas as coisas, afirmações que eles falam. Ao meu entender, é porque às vezes eles não podem trabalhar o assunto, mas é sempre o sentido, não existe nada, não sei de nada. Aí quando eu boto na parede e pergunto sobre, tipo, o artigo científico que ele está baseando, muda a conversa, não me responde nada e acabou. E é serviço público, então, tipo, serviço público, tipo, acho que é só com ação também, né? A mesma coisa, né? Que aí você tem que ter a ação tudo, mas então, quem que vai responder dos dois? Eu posso só começar falando rapidamente só dessa questão pública. Bom, basicamente, existem diretrizes, né, na qual os médicos podem atuar. Os médicos têm um código de ética, eles têm as determinações e resoluções dos conselhos federais e regionais de medicina, e também tem os médicos que atuam pelo SUS. Quando a gente fala da rede pública, a gente está falando normalmente do SUS. E o que acontece é necessário que vocês corram atrás de parlamentares, de deputados,
de quem vocês puderem ir atrás para vocês fazerem projetos de lei, onde o SUS tem que reconhecer a alternativa terapêutica da cannabis. Gente, ninguém aqui veio para prometer solução fácil. Não foi assim em nenhum lugar do mundo. E se a gente não levantar, sacudir a poeira e ir para a batalha, infelizmente não vai acontecer. E não tem como também culpar simplesmente os médicos. Eu entendo o tanto que é revoltante o que o Felipe passa, mas eu também entendo que o médico, às vezes, ele tem medo. Se eu sofrer um processo, ter seu CRM cassado, trabalhou a vida inteira, estudou a vida inteira para ter isso, e vai lá e sofre sanções, pode ser punido, pode ser mal visto. O pessoal sai publicando, o médico da maconha. E é claro que tudo isso são questões a ser ponderadas. O seu direito à vida não tem que depender disso. Mas a gente tem que saber dessas variáveis. Se vocês querem que os médicos receitem, que aconteçam prescrições na rede pública, a gente tem que correr atrás. Se não está acontecendo, espera acontecer? Não, a gente faz acontecer. E agora com o doutor Jamil. O processo de habeas corpus, por lei, ele não tem custos, né? Então, você não precisa pagar igual geralmente a maioria dos processos. Você precisa pagar para o processo andar e movimentar no judiciário, ele não tem essas custas processuais. O que a gente recomenda existem grupos de apoio que vão te orientar, vão te auxiliar, vão oferecer orientações para os seus advogados particulares, mas é muito importante contratar um advogado. E não existe um preço fixo, não é um produto que se vende. O habeas corpus não é um objeto de prateleira, é um serviço que cada profissional vai cobrar. Vai ter, igual tem profissional de liberal de várias áreas, você vai pagar R$100 no serviço, você vai pagar R$1 milhão. E pode ser que o de 100 dê certo, pode ser que o de 1 milhão dê errado, né? Nada disso te garante seu direito. Então, a gente orienta sempre procurar profissionais, repetir mais uma vez, que entendam do assunto, que estão atuando na área da política da lei de drogas, da política em processos que envolvam esse tipo de assunto, porque eles vão ter um pouco mais de sensibilidade com o caso. E o custo maior que eu acredito são das consultas médicas, do acompanhamento médico. Eu não tenho um parâmetro assim, eu já ouvi falar que existem consultas de 5 mil que você tem que pagar e daqui a um mês você tem que pagar de novo para ir tendo acompanhamento. Então, fica bem, às vezes, bem caro. E um profissional do SUS, ele fica meio incongruente ele receitar algo que é proibido pela lei. Então, por toda essa questão do medo, às vezes tratou 1000 pacientes deram certo. O primeiro que deu um efeito colateral diferente, que não gostou, vai denunciar, ele acaba com a carreira dele. Então, os profissionais do serviço público de saúde, eu também não cheguei a ver até hoje uma prescrição desse tipo. Tem uma mensagem. Aí já é uma parte que nem eu posso responder, porque, né, seria uma parte de médico mesmo, sabe? Tipo, mas só a indicação que eu dou tanto é que meu médico pediu para eu suspender o óleo quando ele estava com os batimentos mais baixos. Então é o que eu posso falar, porque, né, tipo, é algo bem tenso de se responder, sabe? O que eu posso falar é que é conhecido que a cannabis pode causar umas taquicardias. Isso é algo que sempre vai acontecer? Não. Como o Felipe falou, todo mundo tem um sistema endocannabinoide. Tem gente que usa maconha e não sente efeito. Tem gente que usa maconha e sente muito efeito. Tem gente que usa... Nós temos pacientes na Ágape, uma mulher adulta que toma 3 gotas e ela fala que o efeito é fortíssimo. E nós temos crianças autistas que já está na 15ª gota de um remédio de concentração muito parecida e não sofre isso. O principal é você ter alguém que acompanha. Nunca compre o óleo sem procedência. Nunca comece um tratamento sem um profissional. E você está certo em perguntar, pode cardíaco usar? Sabe o que não pode? O que não pode é começar esse tratamento sem um profissional. Como comprando óleo no mercado negro, seguindo receita de bolo da internet. Se você tem um profissional que ele estudou a terapia canábica, porque esse, como o Felipe falou, tem a interação medicamentosa, tem os efeitos próprios de cada organismo, de cada idade, é isso que não pode acontecer. Mas sim, existem algumas contraindicações
dessa utilização indiscriminada de cannabis com pessoas com problemas cardíacos, assim como tudo na vida, né? Só deixar bem claro, né, que tipo, eu respondo dessa forma também, porque tipo, é difícil, né, eu ficar respondendo todas essas perguntas e depois às vezes vão me cobrar e falar, você falou que não era tal coisa. Então, tipo, como a gente se expõe, a gente tem que pensar bem antes de responder, sabe? Não é porque, não quero responder, mas é só porque a gente tem que ter esse consentimento antes também, sabe? Que eu lembrei de alguma coisa? Tem alguma outra pergunta aí, Camila? Esqueci o que eu ia falar. É tudo pergunta que não é comigo, não. Está sendo discutida, né, a liberação da utilização da posse de drogas para consumo próprio, a inconstitucionalidade desse artigo, a votação, se eu não me engano, está 3-1, e a gente está com uma perspectiva bacana, assim, de... Só chegando para ver, né? Eu acredito, essa feita já foi colocada em pauta e adiado 2 vezes, e agora estão de novo jogando para frente. Parece que é um assunto que eles estão com medo e principalmente nos próximos anos agora, mas ao mesmo tempo existem várias entidades que entraram no processo, como Amigos da Corte, que estão se manifestando e apresentando pontos a serem debatidos e levantados. Então, é um parâmetro jurídico, assim, está bem favorável. Só uma coisa, já perguntando como está, acho que a gente, tipo assim, tá ruim, gente, a gente sabe, o acesso, como é que tá tudo sendo procurado e feito, saca? Acho que a questão a gente não tem que perguntar como está, mas sim o que a gente pode fazer para isso aí, tipo, acelerar mais, saca? Porque é isso. Tipo, a gente tá não fazendo nada, a gente só espera aqueles caras que nem conhecem do assunto maconha decidir o que é melhor pra gente e a gente não tá indo atrás pra fazer nada, saca? Então, tipo, acho que a gente tem que se posicionar e cobrar, na verdade. Acho que a população mostrar que maconha não é aquele bicho de 7 cabeças e mostrar e falar, velho, pelo amor de Deus, por que tá demorando tanto pra decidir algo tão simples que isso vai influenciar até acarretar, tipo, na melhora de saúde de uma população inteira, saca? Então, tipo, essa decisão da STF influencia muito nisso tudo aqui também, porque isso aqui, tipo assim, muda a visão total, tipo, de toda a parte jurídica no país inteiro, saca? Então, tipo, a gente tem que cobrar isso tipo, do STF, de todo mundo, então a gente tem que se movimentar, saca? O Jamil fez uma análise jurídica e a análise jurídica não pode andar longe da análise política, né? E aqui eu não estou falando isso criticando o político A, político B, a esquerda ou a direita. O que a gente tem que entender é que hoje nós temos um agente político, um agente público que está advogando contra a cannabis medicinal, que é o ministro Osmar Terra. Ninguém não tem ciência disso. Acho que se você ler um pouquinho de cannabis medicinal, você percebe que o ministro Osmar Terra está usando toda a sua força política contrário à pauta da cannabis medicinal. E a gente tem que entender que, obviamente, o Supremo Tribunal Federal ele é um órgão, ele é autônomo, ele é supremo, como o seu próprio nome já o diz, mas ele responde a demandas sociais, a demandas políticas. Isso é inegável. A gente nega, eu falo que uma realidade que você nega vira um pesadelo, é o que está acontecendo. Hoje, infelizmente, a gente tem que entender que o Brasil é um país muito apto ao cultivo. Desde o povo, do fato da maconha ser algo socialmente presente e ao fato da demanda medicinal e científica. Contudo, nós temos agentes políticos, nós temos pautas políticas que querem favorecer a indústria farmacêutica, que falam, não, mas não precisa da planta. Mas em todos os outros países do mundo se tem a planta. A gente é colônia ou a gente é país? Se a gente é país, a gente produz as nossas plantas, nós produzimos nossas genéticas, nós inserimos essa planta na cadeia produtiva e não está acontecendo isso, infelizmente. Nós temos que ir atrás dos nossos parlamentares, nós temos que sensibilizar a classe política e mostrar para ele que, juridicamente, a gente já está tudo ok, a Constituição está acima de tudo. Direito penal, lei de drogas, está abaixo da Constituição, que prevê o direito à dignidade da pessoa humana, direito à saúde. Inclusive, na Constituição, prevê a atuação de associações, ajudando o poder público, né, nessa implementação de políticas de saúde. Só que, infelizmente, não dá voto falar da maconha. Essa que é a verdade. É muito fácil falar mal da maconha, falar que isso e aquilo, e, infelizmente, isso prejudica as pessoas. Isso atrasa o nosso país. Isso freia os avanços científicos, econômicos e culturais
Porque a maconha, a proibição da maconha gerou muito dano, é muita gente na cadeia. É pobre que é preso com 1 grama, um baseado, está há 15, 20, 30 anos. E gente que é pega aí com quilos, mas é filho de uma desembargadora e aí vai para o hospital psiquiátrico. A gente tem que ficar atento a essas questões. O poder tem que estar no povo e não o contrário. E aí, ó. Ó, partiu. Sim, já tiveram advogado do governo que se diz assim, são os advogados públicos, que são as defensorias públicas. Existe a Defensoria Pública Estadual e a Defensoria Pública da União. Dependendo do seu tipo de pedido, existem pessoas que querem cultivar, mas não pedem estrategicamente o advogado não pede o direito de importação das sementes. Isso acaba atraindo a competência para a Justiça Estadual. Nesse caso, a Defensoria Pública Estadual vai entrar com o seu pedido na Justiça. Ou a Defensoria Pública da União também, já tiveram ações nesse sentido. Já tiveram ações da Defensoria Pública exigindo que o Estado pagasse o óleo da Abrace, que é uma associação lá da Paraíba, para um paciente. Então, o Estado paga esse óleo artesanal para o paciente, reconhecido juridicamente por meio de um processo. Ou a Defensoria Pública da União também intervém, faz o pedido, pedindo inclusive a importação de sementes, né, para você garantir que seja um banco de genéticas estável e tudo mais, que isso já não é da minha parte. Mais perguntas? Quem não tem um laudo de doença crônica pode entrar no pedido judicial também? Nem vou pegar mais. Então, como já foi dito, eu vou falar mais uma vez. Não existe na lei o que você precisa para ter seu direito garantido. O que a lei fala? Que a União pode autorizar o cultivo para finalidade medicinal e científica e que você tem direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, que é garantida na Constituição, que é você ter uma dignidade de vida, viver bem, independente da patologia, seja ela crônica ou... Existem autorizações de cultivo para pessoas com patologias não consideradas tão graves assim. E por que isso acontece? Não deveria acontecer, só deve acontecer em último caso, em caso da beira da vida ou morte, não. A pessoa tem que demonstrar que ela está utilizando, que aquilo está fazendo bem para ela e que ela precisa continuar fazendo aquilo. E, assim, quanto mais documentação você tiver, quanto mais você conseguir se munir de papel e assinatura para você apresentar, maior vai ser sua chance de ter seu pedido garantido. E é muito interessante bater nessa questão, em qual momento você está no tratamento, por quê? O Código Civil fala que nenhuma pessoa pode ser constrangida a fazer nenhum tratamento médico. Contudo, pacientes que às vezes judicializam a busca pelo cultivo da cannabis, né, para fins medicinais, e às vezes não tem tantos documentos, ou às vezes tem. Existem magistrados que falam na sua decisão, na sua sentença, ele não me provou que ele tomou todas as alternativas alopáticas convencionais para chegar na maconha. Ou seja, ele não me provou que tomou todos os tarja preta, todos os remédios da farmácia e que nenhum deles deu certo para então conseguir. Então, assim, é um dissenso. Não tem sentido. Eu não sou obrigado. A paciente mais nova da Ágape tem 6 meses de vida. E então eu tenho que pegar uma criança que tem inúmeras crises epiléticas, refratárias, passar todos os opioides, todos os tarja preta, para então ir para cannabis, que é um remédio seguro, eficaz, não mata, não dá overdose. É ridículo, é ridículo. Então, assim, é muito interessante vocês terem noção disso. Que às vezes, sim, com certeza, vocês vão ter muito documento e o juiz pode falar o nome, porque quem decide é o magistrado.
não é a culpa do advogado, a não ser que ele tenha feito um trabalho não digno da sentença que você precisa para cuidar da sua saúde. Mas isso é muito difícil de acontecer. Hoje, os colegas da advocacia, eles se unem, eles sempre estão indo atrás de um ou outro amigo que entende um pouco mais do tema e faz um trabalho digno. Contudo, vai da decisão